certo, né? Tá certo. Ali embaixo do quê? Bom, vamos à nossa live então. Agradeço a presença de todos. Nós vamos começar com a Silvana fazendo umas músicas para gente harmonizar o nosso ambiente.
Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras e faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, em nome do Núcleo Espírita Paulo Estevam, a qual eu agradeço imensamente, primeiramente por poder estudar esse tema tão relevante neste ambiente virtual, que é novo para nós todos. Mas, neste momento, é o possível, já que não podemos nos reunir como gostaríamos. Eu vou iniciar a nossa discussão colocando aqui um antagonismo entre alguns filósofos existencialistas e depois vamos verificar de uma forma sobre a ótica do espiritismo. Se a gente pudesse voltar no tempo, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, Paris havia sido, ou melhor, toda a França havia sido tomada pelos alemães. Então era comum ter tiroteios nas ruas, as pessoas desaparecerem. Alguns parisienses formaram uma força de resistência, outros se aliaram aos alemães e assim traíam as próprias pessoas para se manterem vivos. O alimento era escasso. E após essa guerra, as pessoas questionavam, tal como os filósofos: Deus existe? Por que esse sofrimento? Eu devo fazer sempre o que as pessoas pensam que eu faça? Mas se nós formos em Paris, especialmente num café, nós vamos encontrar um filósofo que depois se destacaria muito. E ele estava escrevendo num caderno, ele era um pouco estrábico, e ele tinha uma visão que hoje nós chamamos de existencialista. E o que é isso?
O existencialismo foi dado a essa ótica àqueles filósofos que inicialmente tinham um viés existencial. Nós vamos encontrar o Jean-Paul Sartre, não sei se é assim que se fala, né? Mas vamos chamá-lo de Sartre, que é um filósofo que depois ficou muito conhecido, mas ele tinha essa visão existencialista. O que é isso? Por exemplo, um canivete, ele é criado para cortar. Então, inicialmente, nós vamos ter a função, né? A função é cortar. E depois nós vamos criar o objeto, o canivete. E Sartre acreditava que nós não somos objetos, então nós somos criados livres. Então, inicialmente existimos e depois vamos dar sentido à nossa vida. Era assim que ele imaginava. E também ele era uma pessoa que não acreditava na existência de Deus. E como ele não acreditava na existência de Deus, ele acreditava também que não havia um objetivo na nossa vida. Isso basicamente é o existencialismo. Quer dizer, exista e depois faça o que você acha, depois crie um objetivo. Nós vamos também encontrar outros filósofos existencialistas que vinculam por exemplo, Rumi, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações aqui, porque a memória vai ficando um pouco escassa. Mas vejamos aqui. Nós temos aqui, Camus, né? Albert Camus também era um filósofo existencialista e ele pegou aquela ideia de Sísifos, que era um personagem que brigou com os deuses e aí ele ficou condenado a vida toda a levar uma pedra para o alto da montanha. E ele carregava essa pedra, rolava essa pedra até o alto da montanha. Quando a pedra chegava no alto da montanha, a pedra caía do outro lado. E aí ele pegava, levantava a pedra de novo até o alto da montanha, e aí a pedra caía do outro lado. Ele ficou condenado a vida toda a levar essa pedra para o alto da montanha. Pois bem, essa ideia demonstrava que a vida não tinha uma essência, não tinha como que eu vou dizer, não tinha uma situação na qual a pessoa pudesse ter uma razão, né? Uma razão para ela existir. Pois bem, essa é uma visão um tanto quanto materialista, não é? Ela é uma visão que, como eu disse, primeiro você existe e depois você vai criar um sentido para a sua vida. Dentro da visão espírita, nós temos um conceito um pouco diferente. Há uma razão de você existir, né? E qual é essa razão de você existir? É o progresso. A razão de você existir é que você pode progredir através das experiências. E com isso você reencarna, porque a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. Você reencarna
com o objetivo de evoluir através dessas experiências. E com isso você vai, através das várias existências, reencarnando e evoluindo. Quantas vezes forem necessárias, infinitas vezes, até você conseguir chegar à perfeição. Mas vamos traçar um paralelo dessa visão existencialista e dessa visão espírita em relação à depressão, que é o que o nosso tema deve focar. Então, a depressão, no decorrer aí da nossa fala, vou tentar voltar a esses temas, né, ao existencialismo e a visão espírita. A depressão é um mal-estar muito presente na nossa civilização, principalmente que ela foi mais assim exacerbada no final do século XX, né? Desse século que terminou, e agora parece de uma forma mais presente nessa pandemia que todos nós estamos dentro dela, né? E esse processo nos afeta de diferentes maneiras, seja no humor, seja no pensamento, nas nossas funções corporais, né? De repente ficamos excessivamente cansados, enfim, vários sintomas, né? Psicossomáticos, e afeta também o comportamento das pessoas. A depressão muitas vezes se torna negativa em relação a si mesmo, em relação ao presente e em relação ao futuro também. A pessoa deprimida, ela tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de memorizar, e com frequência ela tem problemas também de tomar decisões. À medida que a depressão vai se tornando mais grave, pode ocorrer sentimento de menosprezo e desespero. As pessoas que pensam que a vida não vale nada, que a vida não vale mais ser vivida, e com frequência as pessoas têm ideias suicidas. Mas vamos lá. O que pode causar a depressão? Algumas coisas. Por exemplo, uma dificuldade no relacionamento pode causar uma situação de depressão. Uma preocupação financeira. Você toma determinadas decisões, você tem alguma decisão que você financeiramente tem alguns problemas, e isso também pode te levar à depressão. Perda de entes queridos também leva a uma situação de depressão. Existe uma visão também de herança genética. Então, pode ocorrer que existe uma linha de pesquisadores que acredita que pessoas são mais suscetíveis a terem depressão em função de um fator genético. Então, outro detalhe são os fatores fisiológicos ou bioquímicos, né, que a pessoa esteja também envolvido, e isso constitui até um fator interessante de pesquisa em relação à depressão. Porque acredita-se que a depressão pode ser causada por um desequilíbrio de substâncias químicas cerebrais, os chamados neurotransmissores. E outros fatores que podem também levar à depressão seriam um problema de uma doença. A pessoa adquire uma determinada doença e ela usa vários remédios. Também o uso de álcool e o uso de drogas, né? Pessoas que abusam excessivamente disso podem levar a uma depressão.
existe uma visão assim, voltada também para como a pessoa vê a vida. A pessoa que tem uma visão exacerbada para o lado financeiro, ela também pode sofrer tensões, podem ter frustrações e pode levar ela a um estado depressivo. E nós vivemos numa sociedade muito competitiva, né? Então, essas situações nas quais nós criamos, essas necessidades nas quais nós optamos, pode nos levar a um estado depressivo em função das nossas escolhas, das nossas atitudes. Porque a maioria dos problemas nos quais nós vivemos é em função das nossas escolhas. Então, essas situações, a forma de nós tratarmos os problemas nos quais nós vivemos, podem nos levar a uma situação de depressão. Então, esse estado leva a pessoa a não comer direito, a pessoa a não dormir direito. Ela, às vezes, possui um mínimo de condição de sobrevida. É natural que a pessoa perca peso no estado depressivo ou ganhe muito peso também, porque há um certo desequilíbrio em relação à ansiedade ou à depressão que ela vive, né? E também ocorre um fato interessante: a pessoa começa a voltar no passado. Ela procura um período no qual ela teve uma vivência mais feliz e ela começa a vislumbrar aquela situação do passado, começa a viver mais, tem mais passado do que presente. Ao contrário da ansiedade, né? A ansiedade tem mais futuro, ela está mais ansiosa em viver o futuro do que o presente. O depressivo, normalmente, ele vive mais no passado. Outra sensação que o depressivo tem, que a depressão causa, é a ausência de esperança, né? Incerteza em relação ao que está por vir. E é interessante, assim, voltando um pouquinho ao Sartre, né, que é aquele filósofo que eu falei no início, que ele é um filósofo materialista. Ele fala que nós estamos fadados, a nossa angústia é viver a liberdade. Nós somos livres para viver a nossa liberdade. Aliás, você tem um caso interessante. Uma vez apareceu um estudante para ele e falou assim: preciso de uma ajuda, um conselho. Olha, eu quero participar, naquela época, lembrando que estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Eu quero participar da força de combate contra os alemães. Mas se eu for para essa força de combate dos alemães, eu vou deixar minha mãe, que ela vai ficar fragilizada, porque eu não vou estar presente, eu não vou poder ajudá-la. Mas eu quero combater. Mas se os alemães me pegarem, vai ser uma coisa inglória. Eu não vou conseguir nem ajudar minha mãe, nem conseguir ajudar a França. E aí a posição dele foi a seguinte, que foi um tanto frustrada para essa pessoa. Falou: olha, a solução é você que vai escolher, né? Mesmo que eu te dê um conselho, você que vai ter que escolher. Então, ele acreditava que sempre estamos fadados à nossa liberdade, que a liberdade causa uma certa angústia, né? Ele até deu um exemplo, como ele escrevia lá nos cafés, ele dá uma ideia de um garçom. O garçom é uma pessoa que tem até um certo balé com a sua bandeja para lá e para cá, e está sempre
fazendo a vontade dos outros, né? Então ele diz que, parafraseando aí, que essa visão do garçom, ele está agindo de má fé, porque ele não está agindo por ele, está agindo pelas outras pessoas. Então toda vez que, segundo Sartre, a gente age de acordo com as outras pessoas, nós estamos agindo de má fé. Muito interessante isso. Mas a visão espírita, ela tem uma visão que abrange, antes de nós nascermos, como eu bem disse, abrange o período no qual estamos aqui e após o período do nosso desencarne, né? Na lei da ação e reação. Então é natural que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio em função disso também. Sem dúvida, a doutrina espírita nos coloca alguns pontos para que a gente possa refletir e considerar de acordo com os aspectos psicofísicos e sociais. Além dessas causas nas quais falamos, a doutrina espírita considera ainda o tratamento, ou melhor, a influência espiritual. E neste caso, é mais uma sintonia, mais uma complicação em relação ao tratamento da depressão. Bom, a medicina tradicional ela é capaz de trazer alguns tratamentos e sempre que a crise estiver instalada, deve-se procurar um médico, sim, porque o médico vai suprir aquelas condições que nós precisamos em questão do equilíbrio dos nossos neurotransmissores, vamos chamar assim, no nosso equilíbrio bioquímico. Mas isso é como colocar uma bacia debaixo da goteira, né? Porque quem vai realmente tratar a depressão são nós mesmos, com auxílio, evidentemente, dos fatores que nós vamos aqui elencar. Primeiro, vamos colocar algumas causas aqui, alguns pontos aqui. Vamos colocar aqui 4 pontos muito interessantes no tratamento da depressão. O primeiro ponto é observar o pensamento para que irradie energias positivas. Então, a pessoa depressiva, ela deve buscar um comportamento mais otimista, mais positiva. Ela tem que desejar saúde. Ela tem que se concentrar na saúde. Ela tem que visualizar a saúde. Então, nesse caso, os exercícios físicos, a caminhada, é uma coisa que ajuda, né? E é interessante, né? Numa caminhada, você estando com outra pessoa, você vai dialogar com a pessoa, né? Você vai... além do físico, tem também o lado, né, da companhia, de você dialogar se for, com o seu companheiro, sua companheira. Isso é uma coisa muito positiva. Então, primeiro ponto, observar pensamentos que irradiem coisas positivas, irradiem saúde. O segundo ponto é manter sintonia mental com Deus, a fonte do poder. Então, como é que você vai manter essa sintonia com Deus? Através da prece, né? Das boas leituras que você pode
desenvolver, né? Colocar pequenas metas. Vou ler um livro, um romance espírita, uma obra que alguma pessoa indique, uma obra gostoso de se ler, né? O Paulo Estevam, por exemplo, é um livro excelente, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Vai contar histórias lá do início do cristianismo. Muito bonito esse livro. Então, a minha meta vai ser ler esse livro nesse mês, por exemplo. Coloque metas, pequenas metas que você possa cumprir. Então, você já levanta de manhã, faz uma prece, toma um café, já está pensando na saúde, faz a sua caminhada, vai ler um livro legal, né? Pequenas metas. O terceiro ponto é cuidar do físico. Através do descanso, é preciso descansar também. Então, não quero dizer que você tem que dormir o dia inteiro, porque o depressivo também tem essa visão, né, às vezes fica dormindo, quer só dormir no escuro, né? Não, vamos tomar sol, vamos sair, mas também vamos descansar, vamos ter uma dieta alimentar. Porque também, olha, não é fácil sozinho sair da depressão, é preciso que tenha ajuda, você tem que buscar ajuda, né? Ou dentro da família, ou com amigos. Dentro do centro espírita, nós temos muitos companheiros aí, muitos colegas que você pode ligar para essas pessoas, né? E você não sai sozinho da depressão, é difícil, você precisa de uma ajuda, né? Procure seu irmão, sua irmã, marido, esposa, colegas, né? E procure seu anjo da guarda. Encha a paciência do seu anjo da guarda, tá? Ô, meu anjo da guarda, me ajude aqui, pelo amor de Deus, né? Enche ele de tarefa para te ajudar. É muito importante essa situação, né? E a outra situação, a quarta, é você canalizar os pensamentos, as emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a equanimidade, para a paz. Então, nas suas horas vagas, faça um trabalho de auxílio. Olha, um núcleo espírita, um centro espírita é um verdadeiro laboratório, uma verdadeira escola nesse sentido. Existem várias campanhas, é evidente que nós estamos agora vivenciando um período de exceção em relação a essa pandemia, mas nós temos campanha do quilo, temos sopa, né? Muitas dessas atividades já voltaram e, por exemplo, o Núcleo Espírita Paulo Estevam tem várias atividades, né? Através do nosso WhatsApp, lá as pessoas comentam, as pessoas falam, fazem, vamos ajudar a tua família, vamos fazer aquilo, olha, eu consegui um colchão para tal pessoa. Isso são motivos, né, de canalização de pensamentos positivos, de boas ações, sempre evidentemente com máscara, né, higienizar, com os cuidados especiais aí, porque agora a pandemia pode visitar aqueles que não tiveram ainda, né? Eu estou na fila lá, estou tomando os cuidados, mas a gente, tomando esses cuidados, evidentemente, a gente pode participar dessas campanhas, né, que a gente pode favorecer. Então, fazendo esses 4 pontos, a gente pode minorar a depressão, pode tratar a depressão, porque isso tem que vir lá de dentro de você, né? Não tem uma chavinha que a pessoa chega lá
E mexe o parafusinho, ou vamos mexer esse parafusinho aqui, aumentar o sorriso. Não tem uma chavinha para consertar a depressão, a chave está dentro de você. Evidentemente que você pode contar com a presença de amigos, contar com a presença de familiares, de uma instituição espírita, dos médicos. São tudo somatórios de coisas, mas tem que vir lá dentro de você. Você é livre, se você quiser, eu quero sair dessa situação, pronto. Toma a decisão de sair dessa situação, você tem que tomar essa decisão. Não, eu quero sair disso, pronto. Ora, sai depressão. Então, use esses 4 pontos que são importantes, né? Observar pensamentos que irradiem energias positivas, né? Que é desejar saúde, concentrar saúde, visualizar saúde. A segunda é manter sintonia mental com Deus, a prece, né? As boas leituras, como eu disse. Terceira, cuidar do aspecto físico, né? Tome banho, passe um perfuminho, faça as unhas, né? Tenha um descanso adequado, durma 8 horas, né? Faça o possível para você dormir um período bom, né? Tenha ordem nas suas atividades. Você vai arrumar lá, por favor, verifica as horas para mim. Você vai arrumar uma gaveta, por exemplo, né? Você vai arrumar um lugar que está bagunçado. Geralmente quem tem depressão e mora sozinho, tá tudo bagunçado. Comece a organizar as coisas. Vou organizar minha escrivaninha. Não adianta você pegar e tirar todas as gavetas dos lugares e... Não, comece primeiro uma gaveta. Depois outra gaveta, né? Faça as coisas em partes. Você tem que fazer pequenas metas, né? Pequenos objetivos. E faça por parte. Você vai organize por parte. Organize poucas coisas, né? Devagar, senão você não consegue, aí fica mais bagunçado ainda, né? Livre-se de coisas que você não tem mais utilidade, né? Roupa, às vezes você tem roupa lá, refaça seu guarda-roupa, manda essa roupa lá para a costurinha do NEP lá, porque tem muita gente precisando de roupa, né? Tem gente passando fome, tem gente precisando de roupa, manda o que você não usa para isso, né? Ajude essas pessoas. O terceiro aspecto como eu disse então, é cuidar do aspecto físico. Descanso, dieta, higiene, ordem nas atividades. E por fim, canalizar os pensamentos, as emoções para o amor, compaixão e justiça, que é o 4º ponto. Então, você deve fazer nesse sentido. Concomitantemente a isto, num núcleo espírita, num centro espírita, você vai poder contar ainda com a ajuda do passe, né? Temos as terapias que agora, devido à pandemia, estão suspensas, mas tem muitas atividades que estão voltando. Como a Ajuda está falando lá, faça a leitura diária do Evangelho. Levante de manhã e faça uma leitura do Evangelho. Uma pequena leitura que se você fizer todo dia, né? Ou uma ou duas. Se você está mesmo em um estado depressivo, faça mais vezes. Mas faça uma leitura do Evangelho, abra o acaso e leia o Evangelho. Isso vai ajudar muito mesmo. E, como eu estava dizendo, no núcleo espírita você vai poder contar com a ajuda do passe espírita, né? Do diálogo, dos tratamentos que existem na casa espírita. Mas estamos na pandemia, não é possível fazer. Olha, reúne um grupo aí pelo WhatsApp, faz aí
todo dia junta, junta 3, 4 amigos aí, vamos conversar aqui a respeito de boas ideias, né? Para que a gente possa, me ajude, eu estou aqui da depressão, vamos fazer um grupo de WhatsApp aí, vamos conversar, vamos fazer evangelho através do WhatsApp. Isso é uma situação que pode ajudar, né? Então, porque também procure um médico se você está com um estado crítico. É preciso um médico atuar aí sim, porque aí te equilibra as energias, te equilibra os hormônios, né? Nós somos um reator vivo, fabricamos um monte de substâncias aí que a gente nem sabe. A gente sabe que fabrica, mas não sabe o que. Por exemplo, quando você faz atividade física, você vai fabricar, é isso. Você vai fabricar várias substâncias, vários remédios, seu próprio corpo fabrica, né? Uma época eu andava de bicicleta assim, dia sim, dia não e tal, aí dei uma parada, me deu uma angústia, sabe, aquela coisa. Eu fui ver, era porque, assim, eu imaginei, porque eu não estava andando de bicicleta. Mas é verdade, porque se você costuma fazer exercício, depois você para, você sente o impacto daquilo. A Gilda Marques sugere também a leitura diária do Evangelho. Isso, já falei aqui. Essa noite. A leitura diária do Evangelho, a Gilda falou. E isso é muito importante que a gente possa desenvolver, né? O deprimido precisa curar a alma a fim de que se instale a alegria, a paz, a saúde integral. É uma luta longa, mas o esforço para levá-la a termo construirá bases morais sólidas naquele que se dispõe a realizar. A desobsessão é terapia especializada da casa espírita, mas o processo implica em reforma moral do obsidiado. Então, por outro lado, é preciso que você mude também os seus pensamentos, você vigie um pouco mais o seu estado mental, né? Você deseja o bem para as pessoas, para você também, né? Mude o seu estado, né? Cultive o perdão, cultive o amor, para que você consiga vencer essa batalha. Segundo Joana de Ângeles, a depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa quando renteando no processo da evolução sobre os fatores negativos que lhe assinalam a marcha e não resolveu libertar-se por definitivo. Então essa é outra questão que a gente pode voltar, né? A gente viver também com essa carga que a gente traz de outras vidas. Então nós precisamos ter essa visão também. Tem um relato aqui muito interessante. Eu estava muito bem, saudável, animado. De repente, sem motivo palpável, caí na fossa. Uma angústia, uma profunda sensação de infelicidade, como se a vida não tivesse mais graça. Queixas assim são frequentes, né? Quando as pessoas procuram a casa espírita, né? E às vezes a pessoa leva com isso também uma idade, acha que a morte vai ser a solução, acha que morrer vai acabar com todas as angústias que ela tem. Pelo contrário, né?
Se a pessoa não trata bem dessa vida, ela vai levar esses problemas para outra vida. Então, não é só morrer que vai acabar com esses problemas. Alguma desilusão sentimental? Absolutamente, eu não tenho namorada. Problemas familiares? Pelo contrário, me dou muito bem com os meus pais, com os meus irmãos. Perdeu o emprego? Trabalha muitos anos na mesma firma, o patrão parece contente comigo. Então, o que foi? É que eu estava entediado de viver. Entrei em estado de tristeza e achei melhor morrer. Já se sentiu assim anteriormente? Sim, de vez em quando. Então, essa visão é uma visão assim bem de um estado que às vezes a pessoa tem ciclos, sabe? Às vezes repete esse ciclo, né? A pessoa fica bem, depois ela fica mal de novo, fica bem, depois ela fica mal de novo. Então, na psicologia, o pessoal chama isso de ciclotímico, quer dizer, a pessoa tem um ciclo, né? A hora tá bem, a hora tá mal, a hora tá bem, a hora tá mal. Então, ela tem períodos de energia, confiança, exaltação, e depois ela alterna com muita tristeza, indisposição. E os períodos negativos podem se prolongar, e aí se instala a depressão. Isso por isso a gente deve procurar, quando a gente estiver vivendo uma situação dessa, um médico, né? Uma situação especializada para tratar esses estados e procurar manter o estado de bom humor sempre ativo. Muito bem. Vamos ver o que mais que nós temos para falar por aqui. A necessidade de relacionamento humano com um mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos se enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Enxameiam por assim mesmo na sociedade os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pela convivência dos grupos. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. O atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo com unidade essencial do grupo receba considerações de respeito ou cancele ao próximo esse apoio, ou conceda ao próximo esse apoio que gostaria de fruir. Geralmente quem tem uma depressão, o problema dele é sempre o maior do mundo, né? E essa visão de que ele isso só acontece comigo, essa coisa só tem a ver, eu que sou mesmo azarado, isso só ocorre comigo, essa visão, né, da pessoa que tem esse estado. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui. Vou pedir para a Silvana fazer mais uma música para nós aqui e vamos terminar uma música. Toca uma música para nós aí. Vamos aproveitar, né, que aqui tem piano. Não dá para levar o piano no centro, então vamos trazer o piano aqui e vamos pedir para a Silvana fazer mais uma música para nós.
Não permitamos que a tristeza nos envolva e nos mergulhe na depressão. A apatia é abismo profundo, do qual sairemos apenas à custa de muito esforço. Não nos integremos inermes aos problemas que nos rodeiam e ensimesmados de tristeza. Os que se rendem ao desânimo transformam-se em pacientes psiquiátricos vitimados por estranha anemia de ordem moral. Quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, ocupemos as nossas mãos e a nossa mente no serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Se abatidos espiritualmente no reconhecimento das próprias imperfeições, sintamo-nos incentivados à luta, ao invés de admitirmos a derrota. Reajamos contra a melancolia, sacudindo seu jugo de nossos ombros. Reparemos que em nossos caminhos, de fato, as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Observemos os exemplos de quantos se encontram lutando com limitações maiores que as nossas, sem que lhe escutemos uma reclamação sequer. Agradecidos por essa oportunidade e a todos os presentes, estou vendo aqui a Raquel, o Zé Maurílio, meu sobrinho, mais cedo a Viviane, a Maria Helena que nos apoiou, a Gilda, enfim, a tantos outros companheiros nossos que estiveram aqui presentes. Agradeço a todos, um grande abraço e fé na vida para seguirmos sempre. A Sandra, minha sobrinha também, ao Eduardo, meu querido cunhado, a todos, enfim, nosso muito obrigado de vocês estarem conosco esses minutos que nós aqui fizemos. Muito obrigado.